Vamos então fazer a subida vibratória. Vamos fechando os olhos, elevando os pensamentos, buscando a tranquilidade, a serenidade. Vamos entrelaçando amorosamente os nossos corações. Vamos sentindo o abraço fraterno do nosso mentor individual, o nosso amigo querido que nos acompanha sempre em nossa jornada na Terra. Vamos saudando o anjo Ismael, designado pelo Mestre Jesus a ser o guardião do nosso Brasil. Vamos saudando Joana de Ângeles, Irmã Rosário, as mentoras queridas desta casa abençoada, que nos recebem sempre com tanto amor e com tanto carinho. Vamos sentindo a presença da nossa doce mãezinha, Maria de Nazaré, que neste momento nos envolve em seu manto azul salpicado de estrelas, e de mãos dadas com Maria, vamos à presença do Mestre Jesus, agradecendo a Ele o sacrifício que fez por encarnar entre nós, agradecendo os seus ensinamentos, sua exemplificação e pedindo: Mestre querido, nos faça chegar à presença do Pai, o nosso Deus Criador, o nosso Deus de amor, ao qual louvamos com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E que assim seja. Vamos agora nos preparando para os passes coletivos. Neste momento pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e equilíbrio de todos. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Que possamos sentir a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna vertebral. E que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente a cada assistido em muito amor e carinho, e em muita paz. Sentindo os corações serenando e se harmonizando. E que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul no sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo, da luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos, a amarela no frontal para ter bons pensamentos, maior força de vontade, melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante,
da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. E que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. E que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento, até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e muito carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. E que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra que será ministrada pelo nosso irmão Marcelo Pelosini. Que assim seja. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É uma grande satisfação poder estar aqui hoje para falar sobre o Evangelho de Jesus, para falar sobre os ensinamentos do Mestre, sempre sob a ótica, sobre a visão que a doutrina espírita nos traz. Então, que a paz do Mestre nos envolva nesse momento. O tema proposto para hoje é a parábola da dracma perdida. Essa parábola ela se encontra descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 8 a 10. Mas antes de adentrarmos no tema propriamente dito, é necessário que façamos uma pequena incursão sobre a vida do Mestre. A existência de Jesus na Terra foi uma existência marcada de ensinamentos preciosos. Tão preciosos que já duram mais de 2000 anos e venceram a passagem dos séculos. Nós tivemos tempos de guerra, tempos de paz, tempos de saúde e momentos difíceis, como os que estamos vivendo hoje em dia. E os ensinamentos do Mestre continuam intocados, continuam preservados, sempre trazendo esperança, sempre trazendo amor e fé na vida futura. Mas Jesus ensinava o tempo todo, como descrevem os evangelhos. E ele ensinava de várias formas. Como todo bom mestre, e houve uma passagem que alguém se dirigiu a Jesus e disse: meu bom mestre, ele disse: bom não, bom só o Pai que está no céu, mestre sim. Então, como todo bom mestre, Jesus tinha didática para passar os seus ensinamentos. Então, de nada adianta a um professor ter o conhecimento, ter a sabedoria e não ter as ferramentas necessárias para que esse conhecimento chegue aos seus discípulos, para que esse conhecimento seja alcançado pelos alunos. Então Jesus tinha uma didática especial para passar a sabedoria que ele trouxe para nós. E isso variava de acordo com os ouvintes, de acordo com a ocasião,
de acordo com a profundidade do ensinamento que Jesus tinha para passar. Então ele fazia isso de uma forma magistral, né? Então o mestre, além do conteúdo psicológico que ele passava através das suas palavras, dos seus exemplos, o mestre tinha didática para ensinar. Então Jesus ensinava de várias formas. Então nós podemos dizer que Jesus ensinava, por exemplo, por ensinos diretos. Quando ele falava, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É um ensino direto. Jesus fez essa afirmação, essa assertiva. Em outra passagem, o mestre disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mais uma passagem em que Jesus se utiliza dos ensinos diretos, né? Não tem questionamento, não tem interpretação, né? É direto, é uma assertiva, uma afirmação que ele fazia. E o mestre também ensinava através de fatos extraordinários, comumente chamados milagres. Na realidade, a doutrina espírita traz para a gente a noção de que o mestre Jesus tinha um profundo conhecimento das leis naturais. E ele não realizou nada que pudesse ir contra as leis naturais, que inclusive vigoram até hoje, são as mesmas leis. Então o mestre não realizou nada que fugisse ao campo do natural. Ele sim tinha, evidentemente, um conhecimento muito profundo de todas as leis naturais. Conhecimento ainda que o homem de hoje, do século XXI, não tem, né? Por exemplo, o homem hoje conhece apenas 4% do que existe no universo. Então, 4% do universo é composto por átomos que o homem, hoje em 2021, conhece. Significa dizer que 96% do universo é composto de matéria desconhecida. Tanto que o homem chama essa matéria de matéria escura, e são 96%. Então existe muito ainda para o homem conhecer dentro dessa perspectiva das leis naturais que Jesus utilizou, por exemplo, para multiplicar os peixes, os pães, que ele utilizou para transformar a água em vinho. Então esse conhecimento que a gente vai adquirindo, né, devagarinho ao longo do nosso desenvolvimento espiritual, da nossa evolução espiritual. Jesus ensinava também através das curas. E nesse aspecto Jesus tinha uma didática, uma técnica muito peculiar para ensinar os enfermos que o buscavam, né? Então, por exemplo, no caso do cego de Betsaida, no caso do paralítico de Cafarnaum, em primeiro lugar, o mestre se dirigia a esses enfermos e os questionava, fazia uma pergunta para eles. O mestre dizia: o que queres que eu te faça? E só então, quando o enfermo se manifestava, quando dizia à vontade dele: mestre, eu quero voltar a enxergar, mestre, eu quero andar. Aí sim, aí o mestre dizia: a tua fé te curou. Então Jesus tinha essa técnica para trazer o enfermo à realidade espiritual que Jesus ensinava. Além disso, Jesus ensinava também pelas profecias. Por exemplo, a profecia que consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis. Porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus, quando falava de profecias, ele falava de futuro. E ao mesmo tempo trazia esperança. Essa é a esperança que ele traz para nós hoje, né? Jesus também ensinava através de fatos da vida cotidiana. Fatos comuns. Como quando, a caminho de Jericó, Jesus encontrou com o Zaqueu, publicano, que naquele momento se converteu, e Jesus mostrou que o céu é um lugar
para todos. Então foi importante essa passagem da vida cotidiana, quando a caminho de Jericó ele encontrou com Zaqueu. Mas a forma mais comum, mais conhecida que Jesus se utilizava para passar os seus ensinamentos eram as parábolas. Essas pequenas narrativas, essas pequenas histórias alegóricas, que sempre têm um fundo moral. Essas narrativas sempre têm um preceito de moral elevada, que a gente tem que buscar, a gente tem que entender. Jesus utilizava tanto as parábolas, que os discípulos chegaram a interpelar o mestre, perguntando: mestre, por que fala tanto em parábolas? E Jesus disse assim: porque a vós, os discípulos, é dado conhecer os mistérios dos céus. Mas a eles, ele se referia ao povo, não é dado. Jesus, nesta passagem, ele está dizendo que o povo não tinha conhecimento da religião que religa o homem a Deus. Por quê? Porque os fariseus, classe política, religiosa, mais atuante na época, os fariseus faziam questão de dar mais importância aos cultos exteriores. Os fariseus, eles eram preocupados com os rituais, com a forma em vez do fundo. E Jesus trazia justamente a transformação moral que a religião deve trazer aos homens. E o povo não tinha condição de absorver daqueles cultos exteriores o verdadeiro ensinamento, o que interessava para se elevar, para evoluir espiritualmente. Então o mestre usava as parábolas, que eram de fácil acesso, de fácil entendimento do povo. Só que as parábolas, elas precisam ser interpretadas. É preciso que se extraia das parábolas o espírito da letra. A gente não pode levar as parábolas de Jesus ao pé da letra, né? Até porque elas não vão fazer sentido se levadas ao pé da letra. E a parábola da dracma perdida é uma dessas. Na realidade, a parábola da dracma perdida, ela faz parte de um conjunto de parábolas, um conjunto de 3 parábolas. Na verdade, é uma trilogia, né? E que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Essa trilogia é composta pela parábola da ovelha perdida, pela parábola da dracma perdida e pela parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos. E elas têm em comum uma temática central, um elemento comum, né? Que é alguém que sai em busca de algo que estava perdido, alguém que sai em busca de algo que havia perdido. Por exemplo, na parábola da ovelha perdida, mais dirigida ao público masculino da época, Jesus fala que o pastor saiu e foi buscar uma ovelha, e ele encontra a ovelha que se havia perdido. Na da dracma perdida, de outro lado, a mulher busca a dracma, que na realidade é uma moeda, a gente vai falar isso daqui a pouco. Ela busca essa moeda que ela havia perdido. E na parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos, o pai reencontra os seus 2 filhos. Ele reencontra aquele filho que saiu e gastou a herança e depois retornou, e também reencontra o filho que ficou, mas não entrou na casa do pai. Então ele reencontra os 2 filhos. Em todas essas parábolas, o elemento comum é o amor que vai em busca de algo que estava perdido e reencontra. Então Jesus, nestas 3 passagens, nestas 3 parábolas, Jesus vem inverter um estado de coisas que vigia na sociedade da época, em que as pessoas não tinham salvação. Os pecadores não tinham salvação, estavam perdidos. Era isso que a sociedade de então entendia. E Jesus vem inverter esse pensamento, né? Então, quando Jesus fala da parábola da dracma perdida, ele conta o seguinte: havia uma mulher que tinha 10 dracmas. Dracma é uma moeda que na época tinha muito valor, e o valor era equivalente a 1 dia de trabalho. Então ela tinha muito valor. E ela tinha 10 dracmas. E ela percebe que ela perdeu uma delas. E a hora que ela percebe que ela havia perdido uma dracma, ela acende a luz, ela varre a casa, e ele procura diligentemente até encontrar.
E aí, quando ela encontra, o que ela faz? Ela vai encontrar as amigas, ela vai até os vizinhos e diz a eles: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma que eu havia perdido. E aí Jesus arremata a narrativa dizendo, da mesma forma, há grande júbilo pelos anjos de Deus, no caso os espíritos superiores, quando um pecador se arrepende. Meus irmãos, a principal finalidade da existência de Jesus aqui na Terra foi demonstrar aos homens a imortalidade da alma, a vida eterna, a bondade, a misericórdia divinas e a solicitude de Deus para com todos. O Mestre queria e ainda quer que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, que nós amemos ao nosso próximo e que nós amemos a nós mesmos. O Mestre não exigiu nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de holocausto. O Mestre veio trazer para nós a certeza da vida futura e o valor do perdão das ofensas. E nessa parábola da dracma perdida, o Mestre se refere à grande alegria do mundo espiritual que os espíritos superiores, os mentores individuais, manifestam quando um pecador se arrepende. E pecador aqui significa todos aqueles que erramos quando não amamos a Deus, quando não amamos ao nosso próximo e quando não amamos também a nós mesmos. Então, da mesma forma que a mulher, a hora que ela vê que havia perdido uma dracma, ela acende a luz, ela varre a casa, ela procura diligentemente até encontrar, e quando ela encontra, ela se rejubila e vai até as amigas, vai até os vizinhos e diz para que eles se alegrassem com ela, porque ela havia encontrado a dracma perdida. Deus, da mesma forma, emprega todos os meios, através da espiritualidade superior, através dos nossos mentores individuais, para que eles achem as dracmas perdidas, que somos nós, os espíritos que nos arrependemos dos nossos erros. Eu vou fazer uma analogia nesse momento, muito simples, como quando um pai ou uma mãe tem um filhinho que está começando a andar, e tem aquela dificuldade inicial, aí vai o pai, vai a mãe, vai o avô, vai a avó, dá o dedo, dá a mão, sente aquela dor nas costas, né? Até que o filhinho começa a andar sozinho. E chega um momento que o filho anda sozinho. E aquela alegria, não é verdade? E de quem que é essa alegria? Com certeza é do filhinho também, mas muito mais daqueles que ajudaram naquele processo. A alegria do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia, que colaboraram para aquela evolução, para aquele momento, né, que acontece ali quando o filhinho começa a andar sozinho. Então a ideia aqui é de ganhar junto, ganhar em conjunto, porque nós somos habituados, nós crescemos numa sociedade que preza muito pelo primeiro lugar. Pelo primeiro lugar do pódio, né? Onde o segundo, o terceiro não interessam, né? Na realidade, a gente está numa sociedade em que a gente deve ganhar dos outros, deve ser melhor do que os outros, e não melhor com os outros. E a filosofia tibetana, ela tem um nome para isso. Ela chama isso de heresia da separatividade, onde só interessa o eu, o resto é o resto. Eu sou o indivíduo à parte do todo, separado do todo. Meus irmãos, esta é a pura manifestação do egoísmo. É o que Jesus vem justamente combater. É o que a doutrina espírita vem combater. O orgulho e o egoísmo. E aí vem o Mestre e diz que quando um pecador se arrepende, há grande alegria no céu. E a mulher chama a vizinha, chama a amiga para comemorar junto.
significa dizer que quando um ganha, ganham todos. Ganham todos em conjunto. Ganhamos todos juntos. A literatura espírita, ela é recheada de passagens que falam da alegria do plano espiritual à medida que um de nós nos arrependemos. Por exemplo, a obra de André Luiz, como diz Arthur Valladares, é recheada de passagens que trazem essa perspectiva. Por exemplo, no livro Mundo Maior, no Mundo Maior, no capítulo 17, o instrutor Calderaro, ele diz o seguinte: uma das maiores alegrias no céu é ver esvaziar os infernos. Então, os espíritos superiores se rejubilam à medida que nós nos libertamos das nossas consciências culpadas, pesadas, dos erros do passado. Um outro exemplo está no livro Libertação, que conta a história de Gregório, um espírito vinculado ao mal por séculos e séculos a fio. E o instrutor Gúbio, juntamente com a mãe de Gregório, Matilde, eles acompanham a vida de Gregório na erraticidade muito de perto, ao ponto de Matilde, um espírito já elevado, se dirigir a Gúbio e dizer o seguinte: Gúbio, eu me alegro porque depois de muitos séculos, aguardando pelo meu filho Gregório, para que ele se desvinculasse do mal, ele agora demonstra o cansaço de tanto mal que ele praticou. Então ela se alegra e diz ao Gúbio, ao instrutor, que ela vai reencarnar e vai trazer Gregório como seu filho mais uma vez, para procurar elevar o seu filho, espiritualmente falando. Então ela sente uma alegria, um júbilo muito grande quando ela faz isso. Uma outra passagem está no livro Nosso Lar, de André Luiz, quando André Luiz está conversando com a própria mãe. E ela diz assim, que ela iria reencarnar para ajudar o pai de André Luiz, que ainda habitava regiões inferiores, vinculado a duas mulheres com quem ele tinha tido uma vida de relação muito intensa, muito grande. E a mãe de André Luiz diz assim: o seu pai ainda se demora no erro. E ela se alegrou muito quando pôde ter autorização para reencarnar novamente e casar novamente com o pai de André Luiz, para ajudá-lo também nesse processo evolutivo. Mais uma vez, a alegria dos mentores ao ajudar os assistidos, que somos nós. Mais uma passagem no livro Ação e Reação, também da obra de André Luiz. Nesta passagem, o mentor Druso está conversando com André, e eu vou ler a passagem, porque é uma passagem muito bonita. Druso diz o seguinte: nós, que temos errado nas sombras, atormentados viajores do sofrimento, nós que conhecemos o deserto de gelo e o suplício do fogo da alma opressa, poderíamos, acaso, encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus no céu para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos hoje, como nos achávamos ontem, nas furnas da miséria e da morte? Então Druso traz para nós aqui também uma perspectiva, uma pequena noção da grande alegria, do grande júbilo da espiritualidade maior, quando ele se propõe a nos ajudar a encontrar as dracmas perdidas. Por isso, meus irmãos, quando um livro, uma boa literatura chega até nós, quando alguém dirige a nós uma palavra de esperança, uma palavra de carinho, que renova as nossas forças,
Quando alguém nos sugere um novo caminho, uma nova ideia, podem ter certeza que é Deus, através dos espíritos superiores, através dos mentores individuais, que acendeu a luz, que está varrendo a casa e está procurando diligentemente por mais uma dracma perdida. Então, a alegria da espiritualidade, quando encontra mais uma dracma perdida, é muito grande. Às vezes, é necessário que alguém nos ajude um pouco para que nós possamos nos ajudar bastante. Às vezes, basta que alguém nos ajude um pouco para que nós possamos nos ajudar bastante. Ninguém entendeu quando Jesus, a caminho de Jericó, decidiu pousar na casa de Zaqueu, um publicano, um pecador que havia defraudado, prejudicado várias pessoas, que havia enriquecido ilicitamente. Mas quando Jesus decidiu entrar na casa de Zaqueu, ele entrou também na vida dele. E ali houve um despertamento. Zaqueu despertou para o bem e se renovou como homem. Naquele momento, meus irmãos, Jesus encontrou uma dracma que estava perdida. E as palavras do Mestre, que ele proferiu naquela hora, ecoam até hoje. Ele disse assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, Jesus, através dessas 3 narrativas, ele demonstra que nenhuma ovelha se perderá. Todas as dracmas serão encontradas e todos os filhos de Deus retornarão à casa do Pai. Então, meus irmãos, que nós possamos permitir que Jesus nos encontre o quanto antes. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima oportunidade. E eis um momento de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela saúde, gratidão pelos ensinamentos de hoje. E neste ambiente de gratidão, vamos vibrar os sentimentos mais puros de amor, diretos do nosso coração, deixando que essa energia de amor chegue às mãos do Mestre Jesus. E que o Mestre possa espalhar todo este amor, toda essa energia, aos cantos mais longínquos e mais necessitados do planeta, permitindo o alívio dos sofrimentos e das dores neste momento de pandemia. Vamos também vibrar pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pedindo a Deus, o Pai, que eles possam governar com amor, com caridade e com benevolência. E assim, que Jesus, o nosso governador planetário, continue nos iluminando, continue nos protegendo, hoje e sempre. Graças a Deus.